Olá, boa tarde! Sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando a nossa roda de conversa. Hoje eu falo com Luciana Bruschi. Lu é fisioterapeuta e hoje a gente vai falar sobre o nosso tema que não é magia, é fisioterapia. Daqui a pouco a Lu tá chegando aqui para conversar com a gente. Oi, Vicky, seja bem-vinda. Aí eu só vou fixar aqui o comentário com o nomezinho da Lu. Ó, a Lu já chegou. Aqui. Ai, meu Deus, será que eu escrevi certo? Escrevi. Aí, olá. Oi, Grazi. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Deixa eu só convidar a Lu aqui. Deixa eu fixar esse comentário. Aí. Que? Consegui. Gi. Oi, Então, Lu, boa tarde. Tudo muito bem? bem. Deixa eu ligar uma luz aqui. Hoje eu tava fazendo uma live agora com o pessoal do bastidores, fiquei sem bateria. Ah, eu Tá vi um me pedacinho. Que escutando? legal. E Muito aí, como estão bem. por aí? Tá frio? Você acredita que está frio aqui nessa cidade, gente? Não acredito. Está frio por aqui. Gente, sejam bem-vindos, todo mundo que está chegando. Hoje a nossa roda de conversa é com a Luciana Bruschi, minha amiga de muitos anos, de longa caminhada. Faz algum tempo que a gente não se vê, né, Lu? A gente dançou junto de 96, Noventa e sete, acho que até 2000, se eu não me engano. 97 até 2000. E aí a Lu foi embora, a gente ficou um tempão sem se falar, e aí se encontrou agora nas redes sociais, mais uma vez a internet juntando a gente, isso é ótimo. Oi, Carla, seja bem-vinda. E aí hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito doido, né? Que foi, eu até tinha visto a Lu falando em uma das lives do Bastidor, que é o nosso tema não é magia, é fisioterapia. Muita gente pensa na fisioterapia, né, Lu, pelo lado só da reabilitação. E aí fala assim, fisioterapia em dança. Ah, sei o que é. Machuquei o joelho, tô com tendinite, o tornozelo tá doendo, aí bati o calcanhar e aí eu preciso fazer fisioterapia. E aí, hoje a nossa conversa ela vai para um outro rumo. A gente vai falar sobre um outro lado da fisioterapia, que é esse lado que a Lu estuda, e com essas informações que ela vai trazer, que é esse lado da gente não falar de reabilitação. É importante, ok, mas existe um outro lado da fisioterapia que está sendo muito estudado e muito aproveitado pela dança, e tem gente que está fechando o olho para isso. É verdade, verdade verdadeira. Quando a gente pensa em físio, a gente pensa só em reabilitação, né? A maioria das pessoas, eu mesma, quando comecei a faculdade de físio, foi pensando em lesões, porque eu me machuquei dançando, né? Fiz uma hérnia de disco, tenho tendinite no pé esquerdo, e aí saindo dali, eu percebi que realmente dá para eu fazer um trabalho antes do bailarino se lesionar, não precisar vir para mim lesionado, né? A gente trabalha lá na clínica com a parte da fisioterapia de reabilitação ortopédica e com certeza os bailarinos me procuram porque eles entendem que eu não vou ter que colocar, por exemplo, aquela coluna numa lordose, já que ele é retificado por causa do balé. Eu vou estragar a coluna dele, porque ele precisa continuar dançando, né? Eu vou entender um pouquinho do que ele precisa para dentro de sala de aula e vou reabilitar pensando na funcionalidade. Mas hoje o meu público maior é a prevenção de lesão, junto com o ganho da performance, né? Eu não treino cardiorrespiratório, não treino força muscular, eu treino consciência corporal. Eu chamo, falo que eles vão sair dali mais conscientes para ter uma boa performance de sala de aula. Que é essa palavra, né? Propriocepção. A propriocepção é um termo geral que se a gente for pensar, para o conhecimento do corpo, né? Só que a propriocepção especificamente tem a ver com a parte de equilíbrio, que é quando o bailarino precisa ganhar
vamos dizer assim, um conhecimento, o tornozelo dele precisa ganhar experiência, entrar em desequilíbrio, o tornozelo dele ganhar experiência e ganhar força cerebral para entender que aquele pé, aquele tornozelo está em desequilíbrio. A propriocepção em geral no corpo, né? Se eu for pensar uma propriocepção de um atleta de jogar um objeto pesado, né? Ou a própria ginasta que precisa estar lá na barra, né? Ela tem que ter propriocepção, ou seja, deixar aquele punho alinhado. Mas, no geral, eu trabalho muitas outras coisas, Rafa. Mobilidade articular, quando elas vêm com dificuldade para mim fazer um passeio subindo o quadril, se faz o passeio do outro lado, acontece. Se faz um passeio de um lado, o quadril sobe. Então, trabalhar mobilidade de quadril, mobilidade de tornozelo para subir nas pontas. Várias coisas que não são especificamente para tratamento, né? E sim para um treinamento, que é onde a físio consegue atuar, que é o nível 4 ainda de reabilitação. Quando a gente vem com ele, nível 1, tira dor, nível 2, nível 3, eu ainda estou com a físio. Quando eu chego no nível 4, é justamente essa prevenção de lesão. Eu já curei ele e vou prevenir ele para sair da lesão. Quando ele está bem, a gente manda para o educador físico, né? Daí ele vai fazer outros trabalhos dentro de fortalecimento dentro de uma academia, por exemplo. Sim, e a gente tem visto nos dias de hoje muitos bailarinos machucados. Como é que você tem visto isso? Assim, muitas vezes a gente vê que tem pessoas que têm a gente tem uma série de coisas, né? Tem um trabalho que é bem feito, tem um trabalho que é bem feito, mas exige do bailarino muito mais do que ele pode do que ele pode dar. E aí a gente tem também aquelas pessoas que não têm o conhecimento e aí vão trabalhar com bailarina e essas lesões acabam aparecendo. Como é que tá isso? Como é que você tem recebido isso? De forma geral, eu não vejo nem o aluno como quem foi seu professor, como foi o seu ensino. Eu vejo o aluno como ele sempre, como o próprio bailarino, né? Você sabe, a gente dançou junto, a gente se olhava no espelho e olhava para o lado se cobrando, a gente se cobra muito. Hoje, com a internet, com o Instagram, a gente acaba se cobrando e se comparando muito mais. Aí o que acontece dentro da sala de aula, ao invés do bailarino fazer com qualidade, ele faz com quantidade, porque ele quer fazer sempre mais, mais e mais a qualquer custo. Isso é o que chega para a gente, isso para todas as modalidades de esporte, o que for, né? O próprio sapateado, eles querem se exigir, tentando chegar num nível de profissionalismo sem ter aquela base do cuidado, né? Então, essa parte que eu vejo, assim, que é o que a gente prega com o bastidores, né? A missão e a visão do bastidores é fazer com que o bailarino faça tudo isso que ele quer fazer, só que com cuidados. Um cuidado pré-aula, cuidado pré-espetáculo, um cuidado pré-temporada, né? Por exemplo, quando é um bailarino de uma companhia profissional. Hoje a gente vê a maioria das companhias profissionais com sala de pilates, com fisioterapeuta, com várias aulas de treinamento. Gente, Rafa, você acha que a Marianela Nunes não tem um trem desse? Meu Deus, Não aquela é? mulher é maravilhosa, é impossível ela ter aquilo só de sala de aula, né? Você vê nos braços dela, assim, quando ela tá fazendo fouetê e ela vira de costas, aquela costa dela parece uma fênix, assim, cheia de músculo, porque aquilo é trabalhado, não é nem só força, né? Vou remar, vou ganhar força nas escápulas e tá bom. Não, a consciência corporal de como colocar aquele movimento, provavelmente ela tenha nas aulas de pilates. Quando eu dancei na Eliane Fetzer lá em Curitiba em 2004, a gente tinha aula de pilates solo com um bailarino do Balé Teatro Guaíra e as nossas aulas eram as aulas mais paradas do mundo, vamos dizer assim. A gente deitava no chão, a gente fechava o olho e a gente sentia o corpo. A gente entendia, a gente olhava, via aquela consciência corporal do que estava acontecendo. Então é mais ou menos isso assim que a físio, que eu trago com a físio, você se olhar, né? Fazer aula de top, de short, para ver como é que está a colocação da coluna. Às vezes a bailarina vem com uma dor assim do dedão do pé e a gente descobre que é por causa do problema do aparelho que ela tirou no ano passado. Entende? Então a gente sabe que tem uma cadeia ali compensatória, que daí aquela morde diferente, já tensiona aqui e já vai levando isso tudo para a cadeia, né? É muito legal isso. Então a gente vê que um bailarino vem com vontade, quer fazer, mas ele não sabe como, ele não entende o corpo dele ainda.
é muito maluco isso, né? Eu fiz aqui, eu acho, a Anaísa vai me matar, mas eu acho que chama posturologia, que Ah, é uma profissional aqui. E aí, assim, o Não É Magia Fisioterapia estava o tempo todo presente durante o tempo que eu estava com ela. Que é olhar como é que esse corpo está se alinhando e descobrir em aham, que pontos ele não se alinha, né? E era uma coisa aham, maluca, assim, coisa que a gente não percebe. Eu lembro dela me colocando de frente para o espelho e falando assim: abre a boca, agora fecha. E a minha mordida tá fazendo um V, assim, na fechada. E aí, assim, um monte de coisa que o corpo, claro, o corpo compensa. Quando alguma coisa não funciona de um lado, isso vai compensando do outro, isso vai reestruturando o corpo para que a gente consiga continuar em uma estrutura, eu ia dizer reta, mas não é, ereta, aham. e ele vai se reorganizando. E muitas vezes, quando a gente não olha para essa reorganização, é aí é que aparecem as dores e coisa e tal. E aí, quando a gente está dançando, isso é muito mais sério. E aí eu super entendo o que você está falando, porque a gente está falando do nosso material de trabalho, que é o Sim, corpo. É com o corpo sim. que a gente vai, é com o corpo que a gente vai trabalhar. E aí acho que o primeiro passo, que é esse de entender o corpo, ele é muito importante. E muita gente fecha os olhos para isso. Fala assim, não, criança tem que aprender a fazer tandi. Vai, estica, fecha. Sobe, dobra o Aham, joelho, estica. E aí a criança não sabe, às vezes, nem o que que é joelho, o que que é aham. tornozelo, onde é que estão as articulações, onde é que o corpo mexe, onde é que ele dobra. Então, Sim. entender esse corpo é muito importante. Lá na escola onde eu trabalho, aqui em Foz do Iguaçu, tenho uma escola chamada Odevan. Só tem balé, aliás, só tinha balé clássico até ano passado. Esse ano a gente começou com o jazz e com freestyle. É, ela tem um trabalho desde sempre, desde antes de eu chegar em Foz, há 10 anos atrás, que era sempre aula de preparo físico obrigatória e aula de balé. Então, as duas coisas para trabalhar, para colocar o bailarino um pouco mais preparado em sala de aula. Quando eu cheguei, eu mudei esse nome de preparo físico, porque eu não sou educadora física, para fisioterapia da dança. Daí surgiu o meu projeto, que foi quando eu encontrei a Bárbara, e ela é educadora. Então, a gente faz as duas coisas ali no bastidores, né? E ali dentro da escola, a partir do terceiro grau, que são meninas de 8 e 9 anos, já fazem aula comigo. Então, você vê realmente onde é a nuca. Eu brinco de educação física com ela, né? Que normalmente a educação física faz essa parte do conhecimento do corpo, né? Brinco de sabonete, onde é a nuca, onde é o tornozelo. As minhas alunas mais velhas já sabem o que é maléolo, já sabem o que é coxa, perna, a diferença de coxa e de perna, posterior, anterior de músculo, elas já sabem, porque a gente faz aula teórica também. E é impressionante como de um ano para o outro, vem bailarinas novas para a escola e vem bailarinas novas para a minha aula, que as que tiveram vivência estão aqui. Mesmo que tenha sido um ano ou dois, e as que acabaram de entrar estão aqui assim, a coordenação motora é diferente, o conhecimento do corpo é diferente. Elas antigamente me faziam pergunta, mas para que serve esse exercício que você está fazendo, prof? Aí eu dizia, faz e você vai sentir. Aí elas faziam e não sentiam nada. Daí eu dizia, aí eu explicava, olha, esse exercício é para o glúteo máximo, que faz a extensão da perna, que faz o arabesque, ele também ajuda no andeor. Aí foram se passando os exercícios e ela falava, esse exercício é para sentir no glúteo máximo, né? Tô sentindo. Aí ela levava a atenção dela para aquele músculo. Ela já entendia que ela tinha que, por exemplo, segurar o abdômen para não mexer a coluna e que só o glúteo máximo dela ia fazer aquele exercício específico para ela sentir. Então, a consciência de levar a atenção para o músculo diminui o esforço. Entender que só de colocar o braço e fazer um pouquinho diminui o esforço, não precisar ficar me segurando assim. Então, a consciência corporal que elas ganham faz com que o esforço fique mínimo, elas conseguem dançar horas e fazem vários tipos de exercícios diminuindo o esforço. Eu brinco e falo, não tensiona, não contrai, só tensiona, senão as contrai, elas ficam duras, né? Então, não Aham. contrai, só tensiona, faz aquela tensão. Ai, prof, tensão é uma palavra tão estranha, parece que a gente tem que tensionar. Não, é uma tensão, não tô aqui, eu tô aqui. Não tô aqui, tô aqui. Eu não tô contraindo. Né? Então, isso é muito legal, você ver a progressão delas e elas agora fazem perguntas assim bem inteligentes, sabe? É muito legal.
E aí, nossa, a cabeça encheu aqui. Mas eu vou puxar uma última coisa que você falou, que a gente tinha um ensino. é, Na verdade, o que eu quero dizer é que, sim, o balé, que é das técnicas da clássica, a mais antiga, pode ter um olhar de uma forma nova de ensinar. A gente não precisa continuar dizendo aperta o bumbum, e aí falando dessa tensão e contração, que achei muito legal essa colocação, Lu, essa real contração dessa musculatura, mexer ali com o quadril, com a coluna, sendo que não é necessário isso. Então, assim, eu ainda vejo uma distância muito grande de gente que não quer aceitar que há, sim, novas maneiras da gente olhar para esse ensino, que eles não vão mexer com a técnica, pelo contrário. Eles vão auxiliar a técnica a chegar mais rápido onde a gente está desejando chegar. Justamente. Justamente isso acontece mesmo. São professores mais antigos, talvez, ou alunos novos, né? Professores novos que tiveram essa vivência do aperta o bumbum, sobe a perna a qualquer custo, segura o tronco e sobe a perna. Às vezes, teve uma vez, é muito legal isso, porque a troca dentro da escola com as professoras também, elas vão criando consciência, assim, eu vejo, tem uma professora lá na escola, bem novinha também, novinha digo o quê, né, então, ela é novinha, tem 26, 27 anos, né, e dá aula há muito tempo, e dança há muito tempo, e ela conseguiu criar um olhar diferente, ela, na verdade ela já tinha, mas comigo e com as minhas aulas, que ela também fazia, ela era minha aluna, tinha uma aluna que pequenininha, que fazia plié assim. Ela juntava a perninha, na hora de fazer plié, ela fazia assim. Ela ia mais com a perna do que com a outra. E ela falava, não entendo, eu peço para ela corrigir quando eu vejo ela tá fazendo o pli errado. Daí ela trouxe para minha aluna, me mostrou o que era, e a gente foi descobrir que ela tinha um travamento de nato, assim, que ela nasceu com aquele travamento no quadril, e que ela tinha uma perna maior que a outra. Aí eu fiz um teste rápido, falei, vamos falar com a mãe para levar para o ortopedista para ver o que o ortopedista faz. E no fim das contas ela precisou colocar palmilha, fazer RPG para a coluna, porque a coluna dela já estava com desvio, porque ela tinha uma perna maior que a outra. E daí ela ia ficar fazendo a vida inteira. Imagina ela saltando um sorteio assim. Né? Imagina, aperta o bumbum, põe esse bumbum para dentro. Conserta o quadril. Não funciona. Era algo estrutural, pobrezinha. Ela tinha, acho que, 8, 9 anos de idade. Ela nem ia entender esses comandos, porque o corpo dela não respondia. Então, foi super legal, assim. Daí ela ficou 2 meses sem fazer aula de balé, porque é preciso dentro do RPG, né? Infelizmente, na parte comercial não é legal, mas era necessário por ela ser uma menina nova, e ela chorava, queria voltar para o balé. E aí, quando ela voltou muito mais alinhada, com muitas facilidades. E é uma menina linda, com super vontade do balé. Então, isso, imagina, Rafa, se a gente tivesse fisioterapeuta dentro de todas as escolas, um educador físico para fazer uma avaliação, sabe, que fosse obrigatório. Ai, que sonho! Sim, a gente vem falando muito sobre isso. Nossos professores lá do Roda, a gente conseguiu fazer, a maioria deles, a gente conseguiu fazer 2 módulos com o Zican, que é de Niterói, se eu não me engano, ele que cuida da Maria Oleneva lá no Rio. Ah, E aí, assim, o segundo módulo foi muito prático, da gente treinar mesmo esse olhar. E aí as professoras que estavam com alunos trouxeram os alunos para a sala para a gente fazer essa avaliação. Ver onde é que está torto, se a perna é menor, se não é menor. E aí, assim, é muito legal isso, porque a gente, dentro de sala de aula, mesmo muitas vezes, porque a gente não tem essa formação, não conseguindo auxiliar naquilo, a gente consegue olhar e ver que tem um problema. E aí tá em contato com as mães e dizer, olha, a gente precisa ver um ortopedista, a gente precisa ver um fisioterapeuta, a gente precisa ver um psicólogo. E aí, assim, tá com esse olhar aberto para perceber essas coisas que estão acontecendo, porque isso realmente vai fazer toda a diferença. Senão fica nesse lugar que você falou, tem que subir, tem que fazer, tem que encaixar e coisa e tal. E aí a criança internaliza isso, ou adolescente, ou jovem, ou adulto, internaliza isso,
cobra dele mesmo uma coisa de um lugar que ele não vai chegar por um olhar do professor ou por um querer do professor. Isso é muito, é muito sério, mas é muito legal conversar contigo e ver que tem um lugar de olhar para esse corpo e muito Sim, mais do que olhar, de ensinar esse corpo como é que ele é, porque todos nós temos um lado maior, um lado diferente do outro, todos nós temos uma compensação aqui ou ali, mas de entender esse corpo, de usar o corpo que a gente tem para dançar. sim, justamente quando eu fui professora, né, a gente trouxe a bagagem toda aí, aproveitando a oportunidade, muito obrigada. A Elka Vitorino, que foi minha primeira prof de balé, me trouxe toda o glamour que eu sempre quis de dançar, e falou, vai embora. Eu fui com a Gi lá para a gente fazer faculdade de dança, enfim, a minha história mudou lá em Curitiba, mas eu segui esse caminho da dança, e eu consegui, assim, dentro de sala de aula, enxergar como professora que eu era assim, eu precisava, faz de novo, vai de novo, não. Eu não era aquela professora que falava, não, você não tem corpo para isso. Você não nasceu para o balé, vai embora, você não nasceu para o jazz, você não tem coordenação motora contemporânea, não é seu. Não fazia isso. Eu tentava ajudar de alguma forma, mas você via que o aluno tinha muitas dificuldades e eu não sabia de onde enxergar aquilo. Então, quando eu Uhum. terminei a faculdade de físio e comecei a atuar, eu ainda pensava assim, porque eu ainda era prof de balé quando eu me formei. E dentro da vivência de físio, olhando para um olhar diferente, até você chegar para mim caminhando na rua, eu vou falar, esse joelho direito está rodado, esse pé direito está caindo para dentro, já vou olhar, já sei com um olhar difícil, né? Então, isso, com essa vivência, com esse olhar crítico, com óculos ou sem óculos, eu enxergo bem isso. Acho que pela própria consciência corporal que a dança me trouxe, eu olhava que existem dois corpos diferentes numa barra. Um é super rígido, porque ele tem as articulações mais rígidas, e outra é super móvel, porque ela tem a síndrome da hipermobilidade, que é aquele cotovelo que estica para cima, aquela perna que vai para trás, que a gente chama de perna em X, né? Então, são dois corpos diferentes. O que eu vou fazer para aquela hipermóvel? Eu vou trabalhar estabilidade. Preciso trabalhar estabilidade articular. E com aquele hipomóvel, eu preciso trabalhar mobilidade. Então, dentro da minha sala de aula do balé, eu não vou conseguir fazer muita coisa diferente de só dar aquele exercício. Mas fora dali, eu dou um exercício. Fulano, você vai fazer tal exercício de mobilidade, fulano, não. Você vai fazer exercício de estabilização, né? Então, eu tive mesmo essa vivência. Eu tenho a perna de joelho varo, né? Não sei se você se lembra. Meus joelhos não juntavam. Como eu sofri na mão dos profs de balé. Ela não estica o joelho, né? Já tomei cigarrada no joelho, já tapa, sua burra, vai de novo, estica o joelho. Seu joelho não está esticado, olha esse arabesque. Aí o que aconteceu? Quando eu fui para a Espanha, que eu passei um ano dançando lá, a gente tinha 3 horas de aula de balé na companhia por dia, de segunda a sábado, 6 dias por semana. Só que não eram 3 horas de aula, era 1 hora de preparo físico, 1 hora de aula e 1 hora de ensaio. Rafa, a minha perna de joelho varo, de alicate, eu consegui fazer com que o meu joelho ficasse quase uma perna em X. Só de trabalho físico, de alongamento, de mobilização de joelho, de flexibilidade, de tornozelo, de quadril, né? Hoje meu joelho não junta tanto porque eu já não estou mais fazendo aula, mas eu era assim, né? Eu era Aham. assim. Era assim, como que eu consegui esticar? Hoje eu consigo esticar porque eu tenho consciência que não é apertar o joelho, é ao contrário, é crescer a virilha, né? É dar espaço para a perna esticar. Então, tudo isso eu falo, eu trabalho na sala de aula. Pego uma bolinha, pego a TheraBand, o rolo de liberação miofascial, travesseiro, pezinho, tudo que eu possa usar, elas trazem cabo de vassoura de casa e a gente vai trabalhando com tudo que a gente pode para trazer fazer esse trabalho de consciência. Não aperta o joelho, você vai machucar. Aquela hiperextensão de joelho. Prof, eu não consigo me sustentar, meu joelho me puxa para trás. Vamos trabalhar a virilha para crescer, para tirar o peso do joelho para trás. Na sala de aula ela não consegue, ela tem que ficar. Ela tem que fazer equilíbrio. Então ela vai criando a consciência fora de sala comigo. É muito, muito, muito legal conseguir enxergar que o aluno não é igual a todos, né? Que ele tem um corpo diferente, que ele precisa trabalhar diferente. Que legal, que legal. E aí a gente queria falar sobre duas coisas que estão muito ligadas a isso, que é a responsabilidade
da gente olhar para esse físico, né, e entender que ele precisa ser olhado em particular, que é isso que você está falando. E acho que a segunda coisa é a sinceridade que a gente precisa ter com o aluno, ou se é um aluno criança, com o pai, e dizer, não, a gente tem um problema. Eu lembro do Zican, eu fiz 2 cursos com ele, eu fiz os 2 módulos de fisioterapia e fiz também um de, acho que 2 de pontas, se eu não me engano. E aí ele traz muitos casos, né? E aí, por exemplo, ele falou, gente, o aluno que usa óculos, ele vai dançar diferente, ele vai ter uma consciência, muitas vezes, diferente do aluno que não usa. Então, dá para Ok. usar mente? Isso pode ser conversado com os pais. E aí, daí uma série de outras coisas que ele ia falando. Tá bom, a criança tá com um problema na coluna, uma lordose, escoliose. Como é que essa criança assiste TV? Ah, a criança assiste TV deitada no sofá, com 3 travesseiros, uma perna toda torta. E aí, assim, isso é levado para os pais. Então, Legal. essa responsabilidade, essa sinceridade da gente dizer, porque muitas vezes acontece isso que você falou, né? Precisa ir para o RPG, precisa parar a dança. Nossa, vai ficar 2 meses sem dançar? Sim, mas vai ficar 2 meses sem dançar e vai voltar a dançar, vai dançar para a vida inteira. Ou vai dançar Aham. mais 6, e 6 meses depois vai descobrir que não consegue dançar, porque sente dor, porque... eu acho um pensamento muito antigo a gente dizer que a dança está ligada à dor, Sim, né? sim. Então a gente precisa pensar nisso. Que a dança ela não está ligada à dor. Então, o Aham. Zico falou uma coisa que eu achei muito. Eu estou falando muito dele porque foi acho que o maior contato de fisioterapia com a dança que eu tive assim próximo de troca mesmo. E aí ele falava Aham. muito sentir que está alongando. A outra coisa é a dor insuportável que está machucando. São 2 Aham. lugares diferentes. E aí, Sim. falar desse paralelo, eu acho que o que eu queria falar era isso, desse paralelo da sinceridade com o que é comercial. E muitas Aham. vezes a gente tem esse olhar, né? Ai, não, mas eu vou falar para o pai, aí vai ter que fisioterapia, aí vai tirar do balé. Mas essa Aham. criança pode ficar sem dançar para sempre. A gente pode acabar com o sonho de alguém por conta disso. Sim, justamente. Eu, como nunca quis abrir a minha escola, nunca tive esse olhar, eu sempre fui funcionária das escolas, tanto como prof de balé, jazz contemporâneo e agora como físio, eu não consigo enxergar senão dessa forma que o Zican falou, né? De tirar a criança para fazer um tratamento ou indicar de coração. Vai lá na clínica que a prof faz uma avaliação em você, vai nessa ortopedista aqui, ou vai nessa osteopata que ela faz isso, vai lá fazer uma palmilha no teu pé, porque de coração eu indico, eu falo, não é nem puxando sardinha para o nosso lado, não é nem querendo vender. Às vezes eu chego no corredor da escola e ela tá escrito aqui assim, ó, fale comigo, piscando, né? Me conte sobre a sua dor, piscando, assim. Então eu chego na escola, prova, eu tô com dor, prova, não sei o que. E eu não consigo. Dentro da sala de aula, eu fiz avaliação em todas elas no começo do ano para Uhum. começar as aulas. Então eu sei que tem a escoliose para a direita, tem a escoliose para a esquerda, aí eu já vou fazer trabalhos diferentes, enfim. E aí, quando elas chegam para mim com dor, eu não sei, não tem como eu pegar ali no corredor e falar, vou te avaliar, né? Então, eu faço essa parte do vai lá no médico, conversa com a mamãe, fala para a mãe vir falar comigo, para ver se a gente consegue levar você na clínica para prof ver melhor isso. Mas, no geral, eu sempre falo, coloca gelo, 30 minutos de gelo. Então, eu nunca tive esse olhar comercial de falar para o pai e para a mãe, né? Olha, infelizmente, ela vai continuar assim, mesmo fazendo RPG, ela vai continuar. Não. Eu converso com a dona da escola primeiro, claro, tem que ter essa responsabilidade. Eu não sei pensar diferente em. É assim, tirou para fazer o tratamento e depois volta. Eu não sei, sabe, ser diferente disso. Tem uma bailarina excelente lá na escola que fez uma entorse de tornozelo alguns meses antes de dançar no final do ano, e ela era a bailarina principal. E ela parou algumas semanas, não sei bem quantas foi, o físio dela mandou ela de volta, falou que ela estava bem, que ela tinha uma memória muscular muito boa, mas chegou no dia do espetáculo, ela estava com muita dor. Ela chorou. Eu coloquei tape nela, fiz dry needling na panturrilha dela, coloquei agulha, tudo para tirar dor, fiz liberação, fiz tudo que eu pude, cuidei do quadril, nanana. Mesmo assim ela dançou com dor.
né? Então, infelizmente, ela teve que voltar antes porque a escola precisou dela e ela era a bailarina principal. Mas, felizmente, ela voltou e fez o que ela queria, que foi dançar. Esse ano ela entrou com dor, voltou do final do ano com dor, claro, porque foi uma lesão que ela não deixou recuperar 100%, e foi responsabilidade dela, mas era uma menina de 19, 20 anos, né? Que não adiantava a gente falar. Ela sabia que ela ia ter a mim no dia do espetáculo para tentar ajudá-la. E eu tentei, Uhum. fiz o que eu pude, mas ela dançou igual. Isso é uma realidade que acontece muito, a gente vê em filme, né, Rafa? A gente vê em séries, a gente vê dança machucada, dança com dor. Vai com dor mesmo, tá com dor? Vai com dor mesmo. E realmente não é legal. A gente tem um projeto no Bastidores que chama No Brain, No Gain. Então, assim, não é aquela história do no pain, no gain, né? Sobe a perna, tem que doer mesmo, se não doer, tá errado. Ontem mesmo eu falei uma live sobre equilíbrios e giros, e uma moça colocou, se não doeu, é porque tá errado. Aí eu disse, não, para, volta tudo. Se não doeu, é porque você já alcançou um nível óptimo. Aí a gente vai continuar subindo esse nível sem precisar sofrer tanto, calma, não é porque tá fazendo errado. Então, tem um travamento na cabeça dessa população mais antiga, né? E a gente tem que ter responsabilidade como prof, que as coisas têm que ir devagar. Rafa, como é que é o treinamento das ginastas? A ginasta entra ali com 5, 6 anos, pós avaliação, que ela só entra se ela chegar com a perna aqui, Sim. e ela vai isso ali, ó, até os 13, 14 anos, né? Quando ela tá com 19, ela tá aposentada porque ela tá toda machucada. Né? Eu não tô julgando, mas é a forma que acontece. Por quê? Sim, Porque mas tem competição mundial. eu falo muito sobre isso mesmo, né? Aí a gente volta na responsabilidade, na sinceridade. Sim. Que é você dizer assim para o pai, o treinador quando diz para o pai, olha, é o seguinte, tua filha é legal, é um talento, vamos lá, ela vai fazer ginástica, ela quer fazer, então é o seguinte, ela vai começar aqui com 5, 9 anos, com 13, 14 ela vai se despontar, com 19 ela não compete mais. Tá ok para você? Porque essa linha tem que ser muito sincera. O que eu vejo hoje acontecendo, e muito sério, é o contrário. São companhias, professores, escolas exigindo de alunos, sem o menor cuidado, sem o fisioterapeuta, sem um ortopedista de indicação, sabe? Sem um nutricionista, sem um psicólogo. E aí esse olhar para uma exigência muito grande com o próprio corpo que muitas vezes não vai chegar. E aí não vai chegar porque o bailarino não se esforçou ou porque ele não é bom. Não vai chegar porque precisa de uma série de outras coisas. A gente precisa olhar para Justamente. uma série de outros pontos que não ficar fazendo 18 horas de aula por semana. Não adianta fazer Justamente. 18 horas da mesma modalidade por semana. Sim, justamente. Sobrecarrega e a gente não consegue cuidar de outros fatores que estão englobados nisso, como você mesmo falou, a forma que ele senta em casa, né? A forma que ele estuda, que ele passa horas naquela cadeira da escola dura. Eu cobro muito das minhas alunas em relação à alimentação, né? Eu falo, procura Nutri, tem uma mãe de uma aluna da escola que é Nutri, a gente até tentou dar uma palestra sobre a nutrição, mas a gente não conseguiu. Aí eu falo, às vezes eles chegam assim para mim na segunda-feira, né? Mas assim, derretendo, assim, o que vocês comeram ontem? O que vocês comeram sábado? Ah, prof, como é que você sabe? Eu tomei Coca-Cola, comi chocolate, comi macarrão, comi lasanha. Ok, comer, mas o negócio é o excesso, né? Aí eu brinco, falo que a gente tem que alimentar o corpo com o que a gente quer que o corpo nos responda também, né? Então, toda a parte alimentar, às vezes eu cobro um pouquinho delas. Às vezes eu brinco e falo, faz uma panqueca de ovo, é gostoso. Eu como em casa, eu cuido muito da minha alimentação, sempre cuidei. Então, assim, olha, é difícil a gente colocar na cabeça do pai e da mãe. Agora, eu espero, você com essa cabeça aberta, assim, ó, o espaço roda, entre com tudo, com o físio junto, com o médico, com o nutri, e que os pais entendam a importância disso tudo e que faça valer, né, todo esse esforço que vocês têm com essa cabeça aberta. Isso não tem preço, assim, para o aluno.
A Nossa. gente desde, acho que tem 3 anos já, nós temos o nosso acompanhamento, nós temos duas linhas de trabalho, né? O acompanhamento pedagógico e o bem-estar. Porque a gente entende que tem turmas que não estão lá para participar do espetáculo ou para ficar envolvido em ensaio. Não. Tem gente que está na escola para um outro fim. Para um fim artístico, para um fim de gostar, para um fim muitas vezes físico, artístico e coisa e tal. Mas no nosso acompanhamento pedagógico, nós temos 4 módulos. E aí, a partir do segundo módulo, que as crianças estão ali acima dos 9 anos, já é uma exigência da escola. Eu estou falando do clássico aqui, né? É uma exigência da escola que as crianças não façam só o clássico. Que elas façam a barra-chão, que é alternada em alongamento e fortalecimento, e que elas Aham. façam contemporâneo para que esse corpo busque outros lugares, para que esse corpo se entenda, se coloque no mundo como outra coisa, senão a gente tem aquela menina de 12 anos que acha que precisa andar andeor no mercado e que se ela vai pegar Aham. um milho que está mais para cima, ela precisa subir na meia ponta e fazer um arabesque. Aham. E aí, com isso, além de todo o benefício físico, uma grande coisa que a gente quer também é ensinar isso, que é possível o corpo entender que o corpo se comporta diferente de acordo com o que a gente está fazendo. Senão a gente vai Aham. escutar coisas como não, você nasceu para ser bailarina. Não pode fazer sapateado, que o sapateado vai deixar seu pé solto. O sapateado precisa Aham. soltar o pé. Precisa. Nossa. Um sapateado, Aham. né? Então, assim, a gente precisa entender que é possível e que quanto mais corpos a gente conquistar nesses alunos, hoje nós temos alunos que são adolescentes, que estão comigo desde o começo do Roda. São meninas que têm de 9 elas entraram com 9 a 12 anos e hoje estão aí de 15 a 17, 18. Que fazem balé, jazz, sapateado, dança contemporânea, então, e que tem um corpo. E é muito feliz para a gente ver que esse corpo é o corpo daquela aula. Que Elas legal. fazem balé como bailarinas, sapateiam como sapateadoras, fazem jazz com todo o feeling que o jazz precisa, e elas conquistaram na cabeça mesmo, entender que esse corpo é diferente para cada aula. Que legal, Rafa. Que show. Pensa na consciência corporal dessas meninas. Uau. Parabéns, que legal. Eu acho que toda vivência, como a gente sabe, né? Toda vivência é importante para o corpo. O clássico, muitos professores falam que é a base, mas a gente tem inúmeras possibilidades, né? Estava conversando agora mesmo com o professor lá da escola de freestyle, que é um querido, ele tem uma trajetória assim super curta de dança, mas ele é um super talento, e ele fez balé, jazz, contemporâneo, sapateado, tudo nos primeiros anos de dança dele. Hoje ele tem o estilo dele. Então, realmente, eu vejo no corpo dele muitas coisas do que ele fez, dele foi até meu aluno, inclusive, e um corpo que dança completo, assim, com muitas vivências, é muito legal de ver. Vou dar uma lida aqui, ó, Ateliê Aline Hilt, a Aline tá por aí. A Carla disse assim, ó, os pais têm que ter consciência do objetivo do balé na vida do filho para evitar sobrecarregar a criança sem necessidade. Acredito que evita as futuras lesões. Acho que nós também, Carla. É isso, a gente precisa, não tem nenhum problema. Sejam bem-vindos que está chegando agora, estou falando com a Luciana Bruschi. Não tem nenhum problema querer ter uma rotina de atleta, porque nós temos bailarinos que têm rotina de atleta. O questionamento Aham. acho que não é esse. Eu quero fazer 4 horas de aula de clássico, quero fazer mais uma barra-chão, quero fazer um contemporâneo, um jazz, Não, esse não é o problema. O problema é como é que esse aluno está relacionado a isso. Aham. Primeiro ele tem que estar saudável. Depois tem que ser um prazer, não pode ser uma cobrança. E Aham. terceiro, ele tem que entender que isso tudo está sendo uma construção artística para ele, para o corpo dele, para a vida dele, e que não precisa estar ligado a eu vou usar isso, né? Eu Aham. vou ser bailarino. Nem todo mundo quer ser bailarino. Muita gente Justamente. está gostando, muita gente está construindo esse conhecimento
porque ama, porque gosta. Mas tem que olhar para outro lugar. Mas tem que cuidar. Na nossa época eu via muito, e eu falo isso hoje, às vezes até com peso no coração, que eu entrei com 16 anos. E aí, logo que eu entrei, as meninas que eram mais velhas na minha época estavam saindo para fazer faculdade. E aí saía, muita gente foi fazer faculdade fora, blá, blá, voltava para Cuiabá, dançava. Pegava o diploma, no outro dia, dançava. E aí hoje a gente vê que às vezes isso não está acontecendo. A gente vê muito trauma, assim, nossa, eu não gosto de dança, a dança dói, o balé me machuca, ou não sei, o sapato aperta meu pé, umas coisas que não estão no lugar que é da arte. Justamente isso. Você sabe dizer por quê? Eu ponho a culpa nas novas gerações aí, que tem toda essa coisa de ter as coisas mais fáceis, mais mastigadas, né? Antigamente nós éramos ali como é que é? Porrada e bomba, né? Tiro, porrada e bomba. E vai, né? Até que a Elka não era tanto assim, né? Mas depois, quando eu fui para Curitiba, nem sei como é que eu dancei 20 anos da minha vida, porque, nossa, eu passei por cada professor, mas era aguentar essa forma que realmente é um pouco exagerada de ensinar, mas que se não tiver um pouquinho da persistência, não chega lá. E a gente vê muito aluno, entrou para estudar para o vestibular, elas saem e elas não voltam. Aí a escola fica patinando, fica rodando com alunas, né? São poucas alunas adultas que tem na escola e muita adolescente entrando antes de fazer faculdade, muita criança pequena que gosta porque acha que é o prazer de dançar, né? E não vai se formando essas adultas, a gente chama de as macaca véia, né? Na escola. Não, é isso mesmo. Eu acho que tem uma coisa da geração. A nossa geração tinha uma. Não sei se é acho que não é nem uma cobrança, nem uma persistência, mas acho que é uma cobrança maior. E aí. Mas eu vejo um outro lado também, que é esse lado do professor saber para onde ele está olhando. A gente ainda tem muitos professores olhando para um lugar só. E aí Entendi, não ter essa abertura do olhar para entender o aluno ou para entendi. passar para o aluno uma coisa que é real, né? A gente volta na responsabilidade, na sinceridade. Muita gente só quer a escola cheia. Então, É. não tá nem aí se o aluno vai se machucar ou não. Não é isso. Olha o Clô chegando aí, o do da Ruda. Ah, que legal. Ah, a Tânia Bock, minha colega aqui de pós também, super fisioterapeuta. Obrigada, Tânia. E aí eu tinha visto, Lu, Ah, você falando um pouco sobre giro. Eu fiquei encantado. você viu Sobre as ontem a coisas que live? você faz para conquistar esse equilíbrio, menos tontura. Eu achei muito legal. Você chegou a ver alguma coisa da live ontem que eu dei de bastidores? Não, ontem não consegui. Não? É bom, é bem bacana assim a parte do equilíbrio, porque tem os dois equilíbrios, né? O estático e o dinâmico. Então, inclusive eu tenho uma aluna que ela é muito boa em equilíbrio de balance. Ela fica na meia ponta incrível, ela tem um pé incrível, um equilíbrio incrível. A hora que bota ela para girar a pirueta, ela não gira uma. Mas como assim? Se eu consigo ficar no balance, eu tiro a mão da barra e sou a primeira a tirar, a última a colocar. Então, existem outros fatores junto, né? Que dentro de sala de aula, algumas técnicas, como você mesmo falou que aí na escola vocês têm, né, o russo e tudo mais, você já deve ter tido a vivência também que algumas técnicas, algumas escolas trabalham de forma diferente a graduação do aluno de girar, né? Tem umas que vai mais rápido, outras que demoram. Eu sempre fui assim de colocar as minhas bailarinas para fazer nem que seja chenê de pezinho de pinguim, assim, na diagonal, para aprender a girar, pegar isso rápido. Influencia muito no equilíbrio estático também. Que daí tem essa parte de você ficar com o olho parado e tem a parte de você mexer a cabeça. Daí são dois sistemas diferentes, né? O sistema visual e o sistema vestibular. E aí, se eu não consigo finalizar minha aula de balé para as meninas, por exemplo, de 12, 13 anos, com uma coda, ou eu não tenho, ainda não está na hora delas girarem pirueta, então eu não vou treinar nada de giro com elas. Elas não têm o sistema vestibular trabalhado, né? Não têm o sistema vestibular treinado. A hora que elas vão girar, elas vão ter um pouquinho mais de comprometimento.
Aí, como você falou do óculos, né? Ah, para dançar eu posso usar uma lente, ok. Mas dentro de sala de aula ela vai ter problema com aquela profundidade, que vai ser diferente do palco. Então, o ideal é ela treinar sem o óculos em sala de aula primeiro, para depois ela chegar lá no palco, já sabendo sobre profundidades e tudo mais, né? Não estou nem falando de miopia, hipermetropia, nada. É realmente ela se achar. Quando tira o óculos, ela vai ter uma dificuldade do equilíbrio. Já vi várias bailarinas olharem para o chão em espetáculo, em festivais de competições, para tentar achar o foco, porque às vezes ela não tem aquela profundidade do palco grande. Isso atrapalha muito o equilíbrio. A propriocepção, como você colocou lá no início, o tornozelo, eu posso ter uma panturrilha assim, bombando, porque eu faço na academia com os meus 2 pés no chão, naquele degrau lá que ele é inclinado, né? Eu subo, faço meia ponta, desço meu pé para baixo. Ok, a panturrilha tá bombando. E a propriocepção? Não tem nada a ver com a força muscular. Tem a ver com o treino de equilíbrio, né? Que é aqui, ó. Que é lá na cabeça, né? Não é a parte de raiz nervosa que leva informação para o tornozelo, não é parte muscular. Então, eu trabalho muito isso com os meus alunos e é incrível, assim, a consciência corporal. Eles falam, prof, eu não consigo andar de carro que eu fico tonta. Né? Que daí já é uma alteração, pode ser visual, pode ser vestibular. Aí eu falo, ok, vamos ver isso. Aí eu treino com ela, o sistema visual treina, o sistema vestibular continua tonta, continua tonta. Quando eu saio de sala de aula, eu vou perguntar para a mãe, eu descubro que ela faz tratamento endócrino. Que ela faz tratamento com endocrinologista porque a parte hormonal dela está influenciando no sistema vestibular dela, principalmente na mulher, né? Então, olha que legal, que profundo. Por que eu vou ficar botando essa bailarina lá no final do espetáculo? Ou nem vou colocar ela na coreografia porque ela não sabe girar uma pirueta, sendo que aí eu descobri a profundidade do problema dela não saber girar, que foi só conversando com a mãe, porque eu consegui ver que realmente ela não dava conta, né? Tem uma pergunta aí, ó. Quem tem alteração vestibular pode fazer e ajudar? Nossa, Tânia, com certeza, né? Dentro de sala de aula, o balé ou qualquer outro tipo, até próprio contemporâneo, né? Que tem as quedas da cabeça, do movimento da cabeça. A gente treina o vestibular deixando ele bem louquinho mesmo. Né? O sistema vestibular, a gente tem que colocar ele à prova de risco. Às vezes o aluno sente um mal-estar, sente ânsia de vômito. Aí não deu 2 minutos de treino, ele para. Na próxima aula, na próxima sessão, como físio, enfim, que tem até uma especialidade, né, de fisioterapeuta em relação à parte vestibular, ele vem para a próxima aula e ele já consegue fazer 3 ou 4 minutos de exercício específico para o sistema vestibular. E a gente vai treinando e vai deixando ele mais forte. Então, o balé ajuda, e o balé pode ajudar, e ele ajuda com certeza. Contemporâneo, o movimento da cabeça, o desce e sobe. As pessoas ficam com medo de abaixar e fazer movimentos. Fica. E é justamente o contrário. Quanto menos movimento, só piora. Como é que a gente treina os astronautas para ir para o espaço? Bota eles para rodar, né? Para girar lá naqueles aparelhos e tal. A gente vai treinando o sistema vestibular deles. É muito legal, Rafa. Muito legal. Ô, Lu, a gente está chegando perto da gente acabar, daqui a pouco cai. Foi uma conversa muito, muito, muito legal. E aí, para quem está aí, essa live vai ficar salva. Queria que você falasse um pouquinho do bastidores, já passasse o arroba para as pessoas seguirem. Ah, legal. Bom, Bastidores é um projeto de treinamento específico para bailarinos, não importa a técnica, não é só o balé clássico, tá? Que foi quem projetou, quem pensou no método foi a Bárbara Pessari Marques, que é a minha sócia hoje. Ela está em Londres, terminou o doutorado dela lá em Ciências do Movimento e está lá, a bichinha ainda, aproveitando a poder correr atrás aí da parte mais profunda da parte da teoria, né? Quando eu fui fazer o meu estágio do meu mestrado lá em Portugal, eu fiquei procurando aqui no Brasil onde eu podia fazer esse estágio, porque a gente podia fazer por aqui. Aí eu conheci a Bárbara na internet, até não consegui fazer o estágio lá no estúdio dela. E fui para Portugal, enfim, quando eu voltei eu me aprofundei junto com ela, e então a gente tem esses 2 projetos paralelos, né? O treinamento físico, que é o método dela, e a fisioterapia da dança, que é outra vertente, né? Outro tipo de trabalho. E o bastidor está aqui assim, ó. Hoje a gente está fazendo live para não deixar morrer nessa quarentena, para todo mundo que quer estudar e se disciplinar, tanto a parte teórica quanto a parte prática. Hoje eu estou às segundas e quartas-feiras às 7 horas.
no Insta do Bastidores Treinamento, dando só uma pinceladinha de exercícios. Ontem eu falei de giros e equilíbrio, tá lá ainda, a live tá salva, ainda lá no story do Bastidores. E toda segunda e quarta também a gente coloca lá no YouTube, né, os exercícios. O pessoal tava procurando muita parte prática. Hoje eu atendo uma bailarina de São Paulo, que é uma senhora mais velha já, ela tem hérnia de disco, é professora de dança, eu atendo ela pelo Bastidores, via internet. Fiz uma consultoria online, a gente realmente viu que ela tinha uma hérnia de disco e tudo mais. Então, a gente está tentando abranger isso em relação ao Brasil todo, né? A Bárbara está em Londres, o projeto é de BH, mas eu estou aqui em Foz, então o negócio está assim, né? E a gente fala, vamos pela internet. Esses tempos atrás também a Bárbara fez uma consultoria online com a bailarina, dizendo que estava com dor, queria melhorar um determinado passo lá e queria saber como fazia. A gente faz a avaliação virtual, passa o treinamento específico para ela, né, dependendo do que for, ou é comigo ou é com a própria Bárbara, e a gente está, assim, tentando divulgar, como você mesmo falou, o cuidado, o olhar que a gente tem que ter como professor e como bailarino, né, disciplina de se cuidar. Quinta-feira eu vou fazer uma live com a Clarissa Capelari, é uma bailarina do Balé Teatro Guaíra. Ela é uma bailarina, assim, que estudou comigo, fez faculdade de dança comigo e com a Gi, e ela é o exemplo de disciplina. Ela faz yoga, ela se cuida com a alimentação, ela posta as fotos da comida dela, fico assim, ela tem um shape lindo de bailarina, ela tem um rolo de propriocepção. Uma vez eu fui para Curitiba e encontrei ela na loja de comprar saco para colocar o rolo de liberação para ela poder viajar com o Balé Teatro Guaíra. Eu falei, Clarissa, só você mesmo que eu vou te encontrar numa loja para comprar o saco para o seu rolo, que ela não larga. É um exemplo de bailarina. Como é que a gente faz isso, né? Colocar na cabeça do bailarino que um rolo de liberação é melhor do que um alongamento. Então, é isso que a gente tenta fazer lá no Bastidores, criar essa consciência corporal, né? Como eu fui bailarina a vida inteira, se eu tivesse tido um pouquinho disso, eu nem estaria aqui no Brasil, eu acho. Nem você, nem a Gi. Estaria dançando fora do Brasil, arrasando. Mas a gente não teve, né, esse olhar. Que legal, mas vamos ter, né? Vamos olhar agora, porque ainda dá tempo da gente olhar para essas pequenas, de construir um conhecimento artístico, de ensinar que a arte não precisa doer, né? A sapatilha de ponta é desconfortável? Talvez seja desconfortável. Agora, se tá doendo, a gente escutava, né? Não, se tá doendo, tá certo. Oi, doeu, tá certo. Não. A gente precisa olhar diferente. Lu, aqueles ensaios enormes de sábado que a sapatilha de ponta ficava cheia de sangue, assim, né? Mesmo você falando do bastidor, que tá todo mundo longe, né? Mas foi muito, muito, muito legal agora nesse período estar em contato com vocês, estar em contato com as lives incríveis que eles estão fazendo, com o fisioterapeuta das companhias, assim, a gente tá bem ligado, e que bom que esse projeto tá aí. Que bom, Rafa, que bom. Obrigada mesmo por você estar ligado aí na gente. Eu tô admirando muito também você aí com a boca no trombone, com o Espaço Roda. Parabéns. Tem que ser, né? A gente precisa trazer a arte dentro do que a gente acredita. E aí a gente acredita na arte como fator transformador do ser humano, seja pelo balé, seja por qualquer outra vertente, pelo teatro musical. Hoje a gente tem um monte de coisa, e aí seja com acompanhamento pedagógico ou com o bem-estar, a arte vai continuar sendo um fator transformador. Lu, eu agradeço demais, galera que esteve com a gente aí até agora, muito obrigado. Essa live vai ficar disponível lá no nosso IGTV para quem quiser consultar. Sigam aí o @Bastidor Treinamento, vocês vão amar, tem coisas incríveis. E aí aproveita e dá uma olhadinha nessa de ontem que a Lu falou sobre giros, que até eu vou correr lá ver, porque eu não vi ainda. Legal, Rafa, obrigada mesmo. Que honra, que saudade de te ver, que nostalgia, que gostoso lembrar de todos aqueles anos, de todas aquelas épocas. Uma vez o Clodoaldo me achou no Clodoaldo não, o Fredson. O Fredson me achou no Facebook, falou, nossa, que bom que eu te achei. Você continua com aquela disciplina rígida que você tinha? Eu disse, como assim? Eu era conhecida como uma super disciplinada. É uma coisa que eu não sabia, para mim era natural.
Então, me veio muitas coisas em mente, você aqui comigo hoje de novo, eu aí junto com a parte da dança ainda, e você também. Estou muito feliz, nossos caminhos nos se cruzando de novo. Obrigada. Eu é que agradeço, ótimo dia para ti, obrigado. Que logo que essa pandemia passar, a gente possa ter você aqui no Roda, olhando Uba. para os nossos bailarinos e a gente trocando essas informações. Foi muito, muito, muito bom, Lu. Obrigada, Rafa. Galera que Beijo chegou grande. aqui agora, muito Obrigadão. obrigado. Tchau, tchau. Corram lá do bastidor treinamento para ficar por dentro de tudo que a Lu tá falando. Tchau, tchau. Tchau, Carla. Tchau, Clô. Obrigado. Obrigado, Lu. Obrigada. Até.